todos e para todas. Para a gente é uma alegria a gente estar conseguindo retornar a Casa do Povo para fazer o nosso círculo de reflexão presencial depois de 15 edições, talvez, que a gente está no online, né? A gente tem feito o círculo de reflexão desde 2019 e, enfim, nesse terceiro ano que a gente está finalizando, uma atividade longa que a gente teve também no online, a gente segue se encontrando todos os meses para trazer temas e poder fazer conjuntamente reflexões sobre questões que dizem respeito à nossa vida, à interface com o judaísmo e a questões contemporâneas que a gente vai vivenciando também. Lembro que hoje tem um pedaço do nosso desejo de estar junto, que também tem a ver com uma outra atividade que a gente desenvolveu esse ano, que foi a Trupe Yiddish. A Trupe Yiddish é um grupo que também começou se encontrando online para leitura de textos de literatura Yiddish traduzidos para o português, alguns em inglês, e enfim, a cultura Yiddish de uma maneira geral, mas que a gente pudesse aprofundar, que a gente pudesse analisar um conto, que a gente pudesse assistir um filme em conjunto. Então, a Trupe esse ano também foi um lugar de muita reflexão, de muita leitura, de muita conversa, e eu espero que a gente tenha notícias para as pessoas também em 2022, porque tem uma atividade que tem tudo a ver com essa biblioteca. É um prazer a gente poder estar nessa biblioteca da Casa do Povo reaberta, nesse espaço que ficou lindíssimo. Soube que recentemente foi incorporada a biblioteca também, a coleção que era do professor José Sendat e do professor Abraão Reisen também, né, que eram, enfim, foram ativistas da Casa do Povo desde o seu início. Então, enfim, acho que tem muita coisa para as pessoas agora explorarem aqui concretamente, virem à Casa do Povo à medida que forem retomando esse pós-pandemia. Com sorte a gente consegue se encontrar mais vezes e fazer mais atividades aqui. A gente tem hoje aqui de convidada do Círculo a Dina Lida. A Dina, enfim, acho que vai falar bastante da trajetória dela, e aí eu acho que se apresenta melhor, mas que eu acho que é bem simbólico a gente estar fazendo essa retomada nesse momento em que ela está fazendo o lançamento do livro, que é Um Tijolo para uma Construção Grandiosa, né? Um livro em que ela apresenta a trajetória dela. E aí a gente combinou que a Dina, como todas as vezes no Círculo, a gente faz uma fala, né, de meia hora, e depois a gente começa a trazer questões, a poder conversar no clima que a gente sempre mantém no Círculo. Acho que é um momento bem bacana. Estava aqui no lançamento da Jacobin antes, e o pessoal falando do socialismo contemporâneo. Eu acho que é um momento bem importante para a gente poder se perguntar, afinal, né, judeus envolvidos com o socialismo, que trajetória é essa? E hoje a gente pensar nos setores progressistas e nos desafios que a gente tem contemporaneamente, o que será que a gente pode aprender dessa longa história de envolvimento que a gente tem, inclusive no Brasil. Tá? Então vou passar para a Dina. Obrigada. Será que eu consigo falar com máscara? Não, tira a máscara. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Lila. Faz muitas décadas que eu não entro aqui. E ela me convidou para falar sobre como é que é o título que você deu? Isso. Bom, o meu livro não é exatamente isso, até porque durante décadas eu sou uma Yiddish Shikse, né? Todo mundo sabe aqui o que é uma Yiddish Shikse? Eu sou uma judia que só militou praticamente no partido, né? Eu tive muito pouca atuação em entidades judaicas. Mas eu comecei a estudar esse assunto, lancei um artigo numa revista chilena que chama o ICUF, com uma rede de intelectuais, que inclusive eu falo do José, do
educador, não só, mas, enfim, cito bastante o José. E ao longo desses últimos 20 anos eu escrevi muito sobre os judeus. É muito difícil de falar dos judeus só no Brasil, porque eu vou dar uns exemplos, né? O Francisco Abramovich, o pai dele, o Nicolau, ele foi para a Argentina. Eu nem sei se o Fima nasceu na Argentina ou já nasceu no Brasil. Quer dizer, havia uma rotação, assim, dependendo do regime que acontecia em cada lugar e onde eles eram menos perseguidos, né? O José Lipski, o Wolf, como é que chamava a família da Sarana Feldman, por exemplo, saíram do Brasil e foram para o Uruguai. Um filho do Wolf Feldman vem para o Brasil quando teve ditadura no Uruguai. Um dos filhos do Wolf Feldman foi assassinado no Uruguai. Então você tem um circuito de América Latina, né? Pelo menos de Argentina, Uruguai e Brasil, né? Bom, a outra coisa é que a maioria dessas pessoas vem da zona de residência do Império Tsarista, né? Fogem, sobretudo a partir dos grandes pogroms de Kishinev na Bessarabia, né? E muitas dessas pessoas já eram do Bund. O Bund era ligado ao Partido Operário Social-Democrata Russo, né? Que foi o primeiro partido que o Lenin organizou. O Bund sai do Partido Operário Social-Democrata Russo por divergências no comecinho do século XX, né? Acho que é 1903, acho que eu não estou errado. Essas pessoas foram muito perseguidas no Império Tsarista. Aliás, antes já, porque teve judeus anarquistas. Para quem entende eles, tem barricadas que acho que era o hino dos anarquistas, tem em Yiddish. E tem uma outra música que eles cantavam que falava de quebrar as canelas do Nicolau, que foi o último tsar da Rússia, né? Então já tem gente anarquista, né? E vocês têm aqui no Brasil o tio Henrique, do grande escritor do Moacir Sclia, né? O Henrique Sclia, que funda o Centro de Cultura Judaica em Porto Alegre. Ele era anarquista, né? Já o filho dele, o Carlos, o artista plástico, já era do PCB, né? Então, a gente tem rastros de entidades judaicas e de pessoas que militam nos três países, na Argentina, no Uruguai e no Brasil, desde a última década do século XIX, né? Aliás, desde o começo do século XIX, tem várias imigrações de judeus para o Brasil. A primeira delas é de judeus sefaradis marroquinos que vão para a Amazônia. Eu não sei muita coisa a respeito disso, não vou dizer nada porque eu posso falar besteira, né? Depois começam as migrações já da Europa Oriental, né? Que tem o projeto do Barão Hirsch. Ele importava carne e trigo para a Europa, né? Construiu várias ferrovias no sul do Brasil e queria aproveitar para obter mais lucro dessas ferrovias e começou começaram a circular os trens para passageiros. E a maioria das pessoas que vinha do leste europeu nesse projeto vinham da Lituânia, da Bessarabia, poucos da Polônia, né? E os professores que iam para essas colônias,
Instituto Philips, o Quatro Irmãos, tinha a Santa Cecília, tinha outras mais menores, né, digamos. E eles eram todos do Bund. Para falar de gente que é conhecida aqui nessa casa, né, o pai da Felícia, o Júlio Itkes, que era professor, ele era do Bund. O avô da Ida, como é que é o sobrenome da Ida? É não. Bom, não sei, eu não lembro o nome. A Ida é uma colega nossa que era Reichthaler. Então, o avô dela, ela conta numa entrevista que ela deu, recebia material do Bund pelo correio, né? A Sara de Mello, que é uma militante histórica do partido do PCB, o pai dela também foi professor também de Quatro Irmãos, né? E também era do Bund, né? Bom, muitas dessas pessoas, depois de 22, quando foi criado, primeiro teve a Revolução Bolchevique, depois foram criados os partidos comunistas, né? Eles aderiram aos recém-criados partidos comunistas, né? E olha, o Scherter, que é uma pessoa muito conhecida nessa casa, ele era o redator do Unserstimme, Nossa Voz, ele foi enviado por Otávio Brandão, ainda em 24, o Scherter tinha 15 anos, foi enviado para Porto Alegre, onde havia um grande movimento operário, para ajudar um outro judeu que veio da Argentina, Samuel Spassky, que eles faziam um jornal bilíngue alemão-português. E o Scherter ajudou o Spassky a traduzir o Manifesto Comunista de Marx diretamente do alemão, né? Eu não tenho... Eu vou aventar uma coisa que eu não tenho provas. O Partido Comunista Argentino foi criado imediatamente depois da Revolução Bolchevique, em 18. Eu acho que o Samuel Spassky, em 19, já era um agente da Internacional Comunista. Mas eu não posso provar isso, mas pela atitude toda do que aconteceu na terra gaúcha, eu acredito que isso possa ser verdade. E então o Scherter é o carteirinha número 1 da juventude comunista brasileira, né? O Leôncio Basbaum foi quem recrutou o Scherter. Ele já era membro do Comitê Central do Partido, né? Então, desde os primórdios, vocês têm gente ligada aos movimentos do PCB, que na época era hegemônico, né? Porque houve, inclusive, o colapso do anarquismo. E nos anos 30, esse movimento se amplia, sobretudo na época da Aliança Nacional Libertadora, né? Não é a do Marighella, é da Assembleia Constituinte de 34. E tem uma outra particularidade, de todos os imigrantes que vieram para o Brasil, na etnia, entre os judeus, tinha muitas mulheres, né, que participavam dos movimentos. Entre os espanhóis, os italianos, os alemães, isso não existia, né? Mas entre os judeus tinha muita mulher que participava dos movimentos. Eu tenho documentos do DOPS
que detiveram em 34, em plena Aliança Libertadora Nacional, a Felícia Itkes, a Inês Itkes, a Bessie... Como é que chamava a mulher? Como é que era o nome do... Alguém deve saber. A Bessie e o Naspitz, né? Isaac, isso, não lembrava o nome dele. Então, desde os primórdios, você tem muita gente, né? E foi um pessoal muito perseguido. Durante o Estado Novo, muita gente foi deportada. Antes também, o Scherter, por exemplo, foi deportado a primeira vez em 29, porque ele organizou todo o movimento operário gaúcho. Com 20 anos, ele era membro da direção do Comitê Regional do partido lá, né? E depois, na época do integralismo, houve uma perseguição enorme, né? Eu esqueci, ainda em 1913, no Rio de Janeiro, foi criada a BIPSA, né, a Biblioteca Israelita Brasileira Sholem Aleichem. Então, você tem as pessoas que militaram dentro do partido e tem muitas entidades que foram criadas, assim, do que se chamava o setor judaico, né? Então, mas olha, muita gente foi deportada entre 37 e 40, depois do levante de 35. Agora, olha o que aconteceu no Rio. No Rio tinha um Yiddish Kir, né, a cozinha judaica, que na verdade eles serviam comida para os solteiros, mesmo os pais de família que imigravam para o Brasil, que iam trazer a família depois, porque não tinham dinheiro para trazer a família. E funcionava também um curso para aprender a falar o português e tal, né? Eu acho que era um biombo também, porque muitas pessoas foram presas lá e deportadas. Vou citar aqui o Valdemar Gurtnick, marido da Rivke Gurtnick, que eu acho que tem gente aqui que talvez conheça, né? E o Valdemar foi recebido na França, porque o navio em que ele foi deportado foi para a França. Ele foi acolhido pelo secretário-geral do Partido Comunista francês. Ele ficou na França, começou a trabalhar no Mouvement Français Ouvrier, que era quem distribuía os papéis clandestinos, falsos, para os brigadistas que iam lutar na Guerra Civil Espanhola, né? Outro fulano da Bessarabia que veio na mesma época, o marido da Mottl Glaser, não teve essa sorte, acabou indo para um campo de concentração e morreu. A Jenny Glaser foi outra pessoa que foi acolhida pelos franceses e foi mandada pelo Socorro Vermelho Internacional para Moscou, né? Do pessoal assessor internacional da Internacional Comunista que veio organizar o levante de 35, a Olga Benário era judia, o Arthur Everett também, a mulher dele, a Zaborowski, aliás, nem era alemã, ela era de Lodz, tem a nossa Olgueta aqui. Então, as coisas funcionavam muito de uma maneira internacional. Tinha o Socorro Vermelho Internacional, a Internacional Comunista, as reuniões aqui no continente americano, né? As idas e vindas, né? E isso ocorre até 37, mais ou menos, né?
quando a situação na União Soviética é o momento do grande terror, de 35 a 38, muita gente é liquidada, muda a política em parte por causa do advento, já se sentia o advento da Segunda Guerra Mundial, e depois do Levante o PCB aqui foi totalmente destroçado. E tem muito, além desse pessoal que eu falei, a Julie Gleiser, o Marco Gleiser e o Waldemar Guttin, que eram da cozinha da Ida Chiquir lá do Rio de Janeiro, olha, tinha a Ida Glickman lá em Belo Horizonte, que também foi deportada e morreu no campo de concentração. Mas também tinha esses judeus que não militavam dentro do partido, que fundaram muitas entidades, né? Antes da Casa do Povo, aqui em São Paulo, tinha primeiro o Zukunft e depois o Jugendur, né? O tio Henrique do Moacir Scliar, né, que era anarquista, criou ainda antes, lá porque o pessoal foi para o Rio Grande do Sul antes do que a imigração para São Paulo, né? Ele criou lá o Centro de Cultura Judaica, né? Então tinha duas faces dessa presença judaica no Brasil, em todo lugar, não só no Brasil, né? Olha, a BIPSA eu já falei, foi criada em 2013. Aqui eu não sei muito bem quando surgiu o Zukunft, mas deve ter sido ainda antes de 2020. Marina, você escreveu sobre isso no teu livro? Quem? Quando surgiu o Zukunft? Hã? Eu não vi o que você perguntou. Não, acho que em 25 já era o Jugendblum. Bom, mas enfim, desde quando ele teve também clube em Curitiba, teve em Belo Horizonte, inclusive uma escola, teve em Recife. Outra coisa que eu não disse, mas que é importante, muita gente que veio para cá, a viagem era muito longa, difícil, muita gente, porque eles não viajavam em primeira classe, viajavam em terceira, não sei se tinha gente que viajava inclusive no porão, nunca ouvi falar a respeito disso. Eles ficavam com pelágra, com escorbuto, muito cansativo, e os navios que vinham da Europa, eles tinham uma parada técnica, às vezes em Recife e às vezes em Salvador. E aí tinha dois tipos de pessoas que desciam lá, não chegavam nem ao Rio de Janeiro, nem a São Paulo, Porto de Santos. Teve um pessoal que realmente desceu porque estava exausto, esgotado e não queria viajar mais, ficava por lá mesmo, né? E teve gente que já sabia que a capital federal, que era no Rio de Janeiro, já visava muito o pessoal de esquerda que vinha de fora, né? Então eles preferiam sair do navio antes, né? Então, olha, eu não sei o caso da família do Grabois, Maurício Grabois, mas a família dele ficou na Bahia. O que eu sei, por exemplo, é que a família do Gorender, né, o pai do Gorender participou da frustrada Revolução de 1905, lá em Odessa. Eu não lembro o nome do filme, mas essa coisa de Odessa é conhecida, porque o Eisenstein fez um filme, aquele da escadaria. Alguém aqui lembra ou viu esse filme? Quê? Não. Esse também é do Eisenstein, mas não é o da escadaria. Não é o da escadaria. E o pai dele participou e teve que fugir. E ele chegou à Bahia e ficou por lá.
O Gorender nasceu na Bahia, né? Então, esses movimentos todos vão até 42, mais ou menos, quando a política do governo brasileiro muda, né? Então, tem uma geração de 42 que já é uma geração nascida e criada no Brasil, que estudou aqui e que é muito importante, inclusive, do ponto de vista cultural do partido, né? Em 43 teve a conferência na Mantiqueira, em que se abriram brechas na ditadura Vargas, e na conferência da Mantiqueira foi debatido principalmente se era para lutar contra o Vargas ou lutar contra o nazifascismo. E o que foi a proposta vencedora foi lutar contra o nazifascismo e até pelo movimento popular, tudo, né? O povo teve também os navios afundados pelos alemães, uma conjuntura interessante em que o partido começou a pressionar para o Getúlio criar a FEB. E olha, lutaram na FEB, claro que eu não lembro de todos, eu vou falar de algumas pessoas, Salomão Malim, o Boris Schneiderman, o Jacó Gorender, o Samuel Safker, que era um dirigente da BIPS e depois da ASA no Rio de Janeiro, enfim, vários dos jovens judeus naquele momento foram lutar na Itália. Maligna, inclusive, ganhou a maior condecoração que se dava na época, né? Depois, quando ele foi preso, eles caçaram a condecoração. E olha, a partir na Assembleia Nacional Constituinte, o Maurício Grabois foi eleito deputado federal. Ele fez uma campanha na comunidade judaica, né, dizendo por que é importante participar disso. Aqui em São Paulo, a diretora da escola Sholem Aleichem, que funcionava aqui, a Elisa Branca do Movimento da Paz, a Elisa Kaufmann Abramovich foi eleita vereadora, foi a pessoa que teve mais votos para vereadora naquela eleição que teve logo depois da Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que ela não assumiu, ou ficou muito pouco tempo, porque o partido foi proscrito e ela não assumiu. Mas ela tinha sido eleita, inclusive, a líder da bancada, né? No Rio, quem concorreu também, mas eu acho que só foi suplente, eu não tenho certeza. Talvez tenha, mas também não assumiu de qualquer maneira, porque foi a mesma coisa, a eleição foi no mesmo ano. Foi o Davi Lerner, que era o jovem que participou da Conferência da Mantiqueira, porque os outros, vários, foram lutar na Itália, né? E aqui em São Paulo, para deputado estadual, o Schemer foi eleito suplente, mas ele acabou assumindo porque o Maso foi eleito prefeito de Santo André e o Schemer assumiu durante uns meses, poucos. Mas ele revirou a Assembleia Legislativa de cabeça para baixo com tudo que ele falou durante acho que foram 2 meses que ele esteve na Assembleia. E olha, muito antes do slogan do petróleo é nosso, ele já falava nessa questão do petróleo no Brasil. Quem lê as coisas que ele dizia na época é um pouco antiquado, né? Porque até agora, nessas COP do meio ambiente,
a ideia é acabar com o petróleo como energia para carro, etc. Mas naquele momento o que ele dizia era revolucionário. Quando ele falava da reforma agrária, ele citava como é que começou a Revolução Francesa, por causa da revolta dos camponeses. Quer dizer, ele tinha uma visão muito ampla, né? Então, eu acho que a presença judaica na sociedade brasileira, na esquerda, é muito ampla. Depois da guerra, os partidos começam a diversificar. Você tem gente como o Gikovati no Partido Socialista, o Paul Singer, né? Mas o partido ainda é hegemônico mais ou menos até 61. Né? Agora, eu entrei no PCB em 61, no racha com o PCdoB, né? Então, esse livro que eu estou lançando é mais ou menos uma história da minha militância nos últimos 60 anos. Acompanhei tudo o que aconteceu. Agora, a partir de 64, depois do golpe, a esquerda é uma cisão total, né? Você tem as pessoas que acham que para vencer a ditadura tem que ir para a luta armada, tem as pessoas que acham que a ditadura tem que ser derrotada politicamente, como foi a decisão do PCB, mas nós perdemos muitos quadros, sobretudo jovens. E foi um momento muito terrível e muitos judeus lutaram nas diversas guerrilhas que tinha na época, né? Ana Rosa Kutinsky, o Shael, como é que é o sobrenome? Schreier. Shael Schreier. Eu falei Shael. A Yara, tem mais gente, tem depois mesmo pessoas que não morreram, o Carlos Mink e o Alfredo Serkis lá no Rio, que depois inclusive foram parlamentares. Quer dizer, a juventude se meteu de corpo e alma O Rubens foi preso, o marido Claro, não só ele, a ex-mulher dele, a Eva, um monte de gente. Marina participou um pouco dessa coisa também, né? Então, então, em todas as fases da história do Brasil, tem uma presença muito grande de pessoas que são judeus, né? E eu tive muito contato com o Mário Schember porque ele, quando candidato em 62, eu estava fazendo a campanha dele porque eu era dirigente da União Paulista de Estudantes Secundaristas, né? E aqui no bairro, quem era o coordenador da campanha era o Alberto Goldman, né? Então eu conversava muito com o Alberto por causa da campanha, mas também conheci o Mário. Depois o Mário foi meu professor no Instituto de Física, né? E mais tarde ele é fundador do Conselho Mundial da Paz, outro lugar que tinha muita gente. Olha, o Mário, o Alberto Castiel, foi secretário-geral do Conselho Mundial da Paz em Paris durante uns 5 anos, desde quando o Conselho foi criado, em 49 até 53. Quantos anos são? 4. Errei. Professora de física que erra. Bom, mas enfim. Então, depois quem foi para a executiva do Conselho Mundial da Paz fui eu, né? O Malina, por exemplo, foi eleito, pouco depois da guerra, vice-presidente da Federação Federação Mundial da Juventude Democrática. Ele não assumiu porque foi preso, né? Então você tem gente assim, e olha, no Comitê Central sempre teve muita gente do partido.
Já citei o Mário, citei o Alberto Goldman. No Rio tinha o Marco Chainovich, tinha ai meu Deus, como é que ele chama? O Isaac Sheinberg. O Isaac Sheinberg foi o assessor do Marco Antônio Tavares Coelho, né, quando ele foi deputado federal. E agora, essa casa tem uma importância, né, desde o tempo que a Elisa era a diretora dessa escola. Eu não sei qual foi o milagre que ela fazia, né? Porque até no livro que saiu publicado mais recentemente, de Educação da Vanguarda, tem coisas que faltam, né? Os 3 filhos mais velhos do Malina, o Malina estava preso e a família estava morando aqui. E os 3 filhos mais velhos dele estudaram aqui. E eles são uma escadinha, nascia um por ano. E o mais velho deles deve ser da turma da Zilda. Mas eles estudaram por nome falso. Não sei o que a Elisa fez. A Elisa fez para dar um diploma para eles, que eles continuaram estudando em outras escolas depois. Os filhos do Moisés Vinhas, do Augusto e a Lia, estudaram aqui. O Moisés Vinhas, num determinado momento, ele sempre foi do Comitê Central também, mas num determinado momento ele foi o secretário político aqui no estado de São Paulo, isso por volta de 56, 57, 58. Então a presença judaica na esquerda, inclusive nas cisões todas que houve e tal, quer dizer, se vocês pensarem que o Brasil hoje tem 220 milhões de brasileiros e deve ter uns 120 mil judeus, a presença da comunidade é muito grande, muito mesmo, muito acima da proporção de população. Pode. Gente, queria ampliar a conversa, ver se as pessoas querem também fazer alguma questão ou trazer mais elementos para a gente poder conversar. Dina, você falando, sabe que me chamou a atenção uma coisa importante? Que eu acho que assim, se a gente vai pensar nessa questão da tradição da participação, mas também das limitações políticas que são colocadas, né? Às vezes eu acho que a gente pensa pouco, por exemplo, nessa história do momento em que se suspendeu a eleição de pessoas que tinham sido eleitas, por exemplo, o fato da Elisa não ter podido assumir e de todos os outros... O Sheinberg também, quer dizer... Foi eleito todos... o Tribunal Eleitoral que é... Como é que se diz? Então, eles vetaram o partido, quer dizer, eles encontraram uma saída jurídica para invalidar a inscrição do partido. E a gente tem vivido um pouco essas coisas, quer dizer, o momento em que o espectro político deixa de funcionar como previsto, e aí a gente encontra entradas judiciais que viabilizam ou inviabilizam. Eu acho que para a gente, enfim, a nossa atenção chama, porque tem um tanto de presença judaica entre os parlamentares eleitos naquele momento, mas também da gente se dar conta de uma suposta normalidade que de verdade acaba sendo sempre muito colocada no momento de interesse, né, para conduzir um determinado jogo político da maneira que a gente tem as forças dominantes querendo colocar, né? Então, eu acho que nesse sentido, a pergunta até é como a gente olha esse momento, porque existe muita cobrança, eu acho que da própria atuação judaica, se há atuação política, se não há, se há posicionamento, muitas vezes sempre colocado muito do lado conservador, né? Essa visão de que uma comunidade judaica sempre apoiando setores conservadores, etc. E eu acho que, enfim, você acabou de dar um depoimento volumoso, consistente, do quantas figuras de liderança intelectuais e políticas no universo
dos setores que vêm, né, dos setores judaicos e das próprias instituições sociais, que foram costurando ao longo da vida a sua presença. Você estava falando até especificamente, né, na maior parte no PCB, com algumas menções que você foi fazendo depois, na hora em que a gente tem um pluripartidarismo maior, né? Mas eu acho que fica essa pergunta, né? Assim, acho que a gente tem sido muito cobrado e tem recebido muitas questões em relação a isso, aos posicionamentos, né? E eu acho que levantar essas histórias é um pouco poder falar, né, de um certo apagamento. E que aí é a minha pergunta, né? Esse apagamento é um apagamento só de uma história que não quer contar, ou até um pouco de ausência de fontes, ou de um certo silêncio interno que às vezes tem a ver com segurança, ou alguma coisa assim. Samuel quer falar? Eu só quero dizer uma coisa que eu não falei. Olha, nos últimos, de 86 até o falecimento de Malina, eu trabalhei muito próxima dele no Departamento de Relações Internacionais. Teve ano que eu fiz 8 viagens internacionais, congresso aqui, ali, acolá, tal, né? E eu quero, assim, dizer que o Malina era uma pessoa formidável, discreto, mas muito humano, muito carinhoso. E eu queria fazer essa homenagem para ele. Alô? Não, o que a Lília falou, assim, os judeus são de esquerda ou são de direita, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que eu tenho uma visão muito clara sobre isso e não tem saída. Porque o judeu, quando é de esquerda, ele não fala enquanto judeu, ele fala enquanto esquerda. Então eu sou um judeu comunista, mas eu me apresento para vocês, aliás, todos, os Scheinberg, todos eles não falavam que eram judeus, eles achavam que eram ateus, qualquer coisa assim, né? Então nós somos comunistas, socialistas. Então assim, quando a pessoa fala enquanto judeu, são os de direita. E quando as pessoas que são de origem judia, são judeus, eles podem ser o que eles quiserem, não é isso? Mas quando eles são de esquerda, eles não falam enquanto judeus, eles chegam a negar a questão e dizem assim, não, nós somos comunistas, nós somos a favor do proletário de todo mundo, univos, não é isso? Nós não somos mais, é quase que negar, de alguma forma, eu não estou fazendo um juízo de valores, não. Estou dizendo assim, mas é evidente que quando a pessoa fala assim, os judeus, não sei o que lá, são os de direita. E quando é um judeu de esquerda, ele não vai falar isso. Ele vai falar assim, nós somos de esquerda. Nós não somos judeus, nós somos gente. Obrigado. Eu discordo disso. Você sempre discorda de mim. Bom, que a gente tem também 2 judeus, 3 ideias. Eu sou de esquerda e sou judeu. Nem sou. Querem comentar ou posso? Eu quero. Pode ir ao Nathanael. Olha, o Malina sempre disse que ele é judeu e comunista. Eu brinco que eu sou uma de Xixixe, né? Mas eu sou muito judia. Não é à toa que eu fico escrevendo todas essas coisas que eu andei escrevendo nos últimos 20 anos, né? Se você pega um cara como Marcos Raimovich, lá do Rio e tal. O Schemberg, sim, o Schemberg eu concordo com você. Ele não teve muita educação judaica. Ele estava lá em Recife numa época que não tinha judeu lá, ele estudou na escola batista lá em Recife, mas nesse aspecto ele não é como é que eu digo? Agora, mesmo assim, ele nunca se negou a vir à casa do povo, nunca... Entende? E, olha, não adianta você dizer isso, né? Eu, quando saio... eu ia muito para o México, por exemplo, né? Porque dos partidos comunistas da América Latina, eles fizeram mudanças muito próximas das que a gente fez aqui, né? O PCB. Então, eu chegava no México, o Isaac Sheffer estava asilado lá. Quer dizer, eu deveria estar no mesmo hotel que todo mundo estava, né? Porque fica mais fácil de eles arrumarem uma van, arrumar um ônibus, levar todo mundo para o mesmo lugar. O Sheffer era o líder
de todos os asilados no México, da América Latina, aqui do Cone Sul, né? Não, a Dina vai ficar na minha casa. Eles chamam que mandar alguém com um carro para me pegar, entende? Porque eu não podia ficar com os outros, eu tinha que ficar na casa dele. E aí ele não só perguntava o que acontecia no Brasil, mas perguntava o que estava acontecendo no movimento judaico no Brasil. Eu fico pensando, até como provocação, acho que, Samuel, eu fico pensando nessa coisa mais contemporânea, que aí eu acho que também fica uma coisa, às vezes, da identidade judaica, quanto essa identidade judaica, às vezes, também se coloca como um incômodo, de como as pessoas se apresentam, ou como isso marca um lugar que, muitas vezes, né, às vezes as pessoas se veem como um lugar de desconforto. Agora, acho que a própria existência da Casa do Povo, e movimentos como a Casa do Povo, coloca um lugar de falar de internacionalismo, de falar de universalidade, de falar de uma vida de valores de esquerda, que aí, sim, são judeus de esquerda. Agora, eu concordo com você, que tem uma coisa assim, do que significa um interno e o que significa o momento que você vai fazer a interface com os outros movimentos. E isso eu acho que a história da Casa do Povo mostra que as iniciativas foram muitas, né? Assim, Solano Trindade aqui, né? Teve muito movimento negro, presença aqui. Então, também um pouco essa aproximação entre as causas nacionais, as causas internacionais e um posicionamento judaico que era antifascista, o que depois em alguns momentos acabou levando inclusive a cisões importantes relacionadas a Israel, etc., liga judeus e o seu posicionamento de esquerda. Mas, enfim, entendo o teu ponto, porque eu acho que tem lugares onde as pessoas se veem mais como de esquerda do que como... Todas as federações é tudo de direito, né? Todas as nossas organizações que não mas aí a questão... Aí eu acho que se a gente for olhar a história institucional, ela também ela também tem os seus momentos. Valeria até um círculo sobre isso, assim, não? Não é? Momentos diferentes em relação a isso. Eu, inclusive, que sou casada com japonês, quando nós casamos só tinha 4 casais como nós no Brasil. Bernardo Kuczynski, Mutsuko, eu e o Ideu, um casal lá de gaúcho, e o Aracaki, que era da USP, que casou com uma menina judia. Olha, todos os congressos internacionais de paz que eu fui, eu falo com palestinos e falo com israelense. Não tem essa história, não. Você está com o livro aqui? Acho que tem uma foto minha com um palestino e um pessoal do Alto Comissariado da ONU. Não tem isso. Você está enganado, Samuel. Você deve ter militado muito pouco quando era muito jovem. Você está dizendo que você está com os palestinos? Pergunta se o pessoal da CONIB está com os palestinos. Mas por que a gente está esperando que a gente precisa responder pela CONIB? Acho que a gente não precisa responder. Eu fui educada aqui. Bom, aí acho que a pergunta é que tipo de participação a gente quer ter e quando a gente se coloca lá. É isso, né? Nathalie. Tem o Ricardo se escrevendo aqui também. Eu tinha pensado em falar algumas coisas, mas a provocação do Samuel acho que ajudou a levantar algumas questões importantes aqui. Primeiro, eu acho assim, eu comecei a militar na esquerda, não foi em movimento comunista, foi no Hashomer Hatzair, com 8 anos de idade. E foi lá no Hashomer Hatzair, a gente saía para acampar e aprendia as músicas da Revolução Espanhola, Ai Carmela e coisas assim. A gente aprendia a cantar dentro do Hashomer Hatzair. O relato do gueto de Varsóvia também era um momento de discutir como é que era a insurgência contra o fascismo e tudo isso. Então, além dessa questão que ela ressaltou, dos judeus que participaram, que militaram diretamente nas organizações de esquerda brasileiras, havia a esquerda do movimento sionista.
E era muita gente. Eu me lembro que era muita gente que a gente se reunia no Ashram Era de Saíra. Eu não era do DRO, mas do Ashram Era de Saíra. Era bem bastante à esquerda. Por exemplo, a interpretação da Revolução Macabíada era uma revolução que projetava para a questão anticolonial, anti-imperialista, e era assim que era visto. Nesse momento mais recente, com as questões de Israel, da ocupação da Palestina e outras coisas, dentro da esquerda, muitos judeus começaram a não... Isso aconteceu, isso que ele falou, a não se ver como judeus, certo? E não se identificar como membro da comunidade judaica. Eu, por exemplo, acabei de saber que o secretário estadual do PCdoB do Rio, Rodrigo Weiss, ele é judeu, mas ele não se vê como judeu. Nunca se colocou como judeu dentro do Partido Comunista do Brasil. Então, essa questão é uma questão um pouco complexa, mas eu acho que o outro aspecto que eu acho que você levantou e que a Dina levantou, da presença judaica dentro do movimento progressista brasileiro, realmente, proporcionalmente, é muito elevada. Isso não quer dizer que não haja uma quantidade grande de pessoas conservadoras, até predominante, isso que a Conib revela isso. Agora, nesse período mais recente, isso é a última coisa que eu vou falar, nesse período mais recente, com o advento do bolsonarismo, muitos judeus voltaram a militar, inclusive enquanto judeus, para poder ajudar a virar a luta contra o bolsonarismo dentro da comunidade judaica. Então, hoje, eu inclusive tenho muita relação com o pessoal da comunidade árabe, não existe nenhuma discussão como a que existe hoje no Brasil sobre a questão do fascismo, sobre a questão do bolsonarismo. É judeu pela democracia, eu e Samuel, a gente faz parte do Observatório Judaico de Direitos Humanos, aí tem o IB, ou seja, na comunidade judaica, nesse momento no Brasil, é o lugar, pode ter certeza, a comunidade onde é mais efervescente a discussão contra o fascismo e pelas transformações para a retomada da democracia no Brasil. Olha, em meia hora não dá para falar tudo que se deve falar. O que acontece é que a própria criação do ICO foi de uma frente para enfrentar o fascismo e o nazismo, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração e nos guetos, se criou uma frente muito grande. Eu vou citar o gueto de Varsóvia, que é o maior deles. Você tinha 4 comandantes no gueto de Varsóvia. Um era o Anilevich, que era o comandante militar. Você tinha o Iosif... ai, meu Deus, como é que ele chama? Levartovsky, que era o fulano que fazia o contato com o exterior, que era do PC. Você tinha o Ringelblum, que é o grande intelectual, que inclusive organizou os arquivos do gueto, tudo, que era do movimento do droga, ele era do Link Polizio, e tinha já falei os 4? Não, tem o cara do Bund, que também tinha muito contato no exterior, ficavam traficando armas, tal, né? Então, essa unidade, que começa em 27, mais ou menos, com as frentes populares, né? Ela perdura mais ou menos até 51, 52, quando os partidos socialistas reorganizaram a Internacional Socialista, que foi totalmente destroçada pelo Hitler, porque o grande partido socialista era o alemão, né? E aí, quando eles se reorganizam, o Internacional Socialista em 51, e no auge da Guerra Fria, eles, com o stalinismo na União Soviética e com o macartismo e essas coisas nos Estados Unidos, um momento muito difícil,
os socialistas, os trabalhistas de Israel optam pelo Ocidente, né? E em seguida, em 56, você tem o Khrushchev falando da crise do stalinismo, no 20º Congresso. E aí muitos judeus se afastam do socialismo, né? Não é mais aquela situação que todo mundo torcia pela Batalha de Stalingrado, né? Então, essas coisas todas vão mudando a comunidade judaica, né? Mas depois vem a Guerra do Sinai, depois vem, quer dizer, vem uma série de coisas que Israel hoje apoia irrestritamente os Estados Unidos, né? Isso não acontecia até 67, né? Então, o mundo mudou e pode mudar de novo. Agora, eu reconheço que durante muito tempo o Schomer era marxista e caminhava em muita coisa junto com o PCB. Inclusive, tem gente que foram até 45 do Schomer e depois passaram para o PCB, né? Tem dois exemplos aqui nessa casa, o José Sandat e o Israel Febro. Bom, são várias coisas, a questão de direita e esquerda judaica. Hoje está muito claro o que é a direita judaica, mas em outras épocas, o que seria a direita judaica? Qual a relação que o establishment judaico tinha com a esquerda judaica na década de 30, por exemplo? Quem era a direita judaica na década de 30? Estava apoiando... Sim, mas aqui no Brasil. Depois, vamos dizer, na década de 50, digamos que a direita judaica seria anticomunista. E depois virou antipetista e por aí vai, quer dizer. Tem tudo isso para ser analisado quando a gente fala de esquerda e direita judaica hoje, pode ter sido muito diferente antes, né? Agora, com relação à história desses grupos de esquerda, todas as pessoas que você citou, eu mesmo tendo estudado história, eu, por exemplo, eu conheci o Gorenda, que virou historiador, então conheço livros dele, o Mário Schember, mas outras pessoas, o Malina, por exemplo, que você citou bastante, eu não conhecia, então falta um pouco, eu mesmo, tendo estudado história e me interessado pelo tema, não conhecia a maioria das pessoas que foram mencionadas, né? E acho também que a comunidade judaica nunca teve muito interesse em contar essa história, né? Eu não sei, eu acho que tem trabalhos, não sei se a Zilda Yokoi escreveu um livro uma tese sobre esquerda no Brasil, né? Se escreveu, se você poderia falar sobre esse... Eu ajudei a Zilda a fazer então, a tese. poderia comentar. E mais uma coisa com relação aos palestinos. Por coincidência, eu trabalhei na CONIB e em um dia internacional do Holocausto, o embaixador palestino no Brasil foi convidado e ele foi à cerimônia. Então a CONIB também conversa com os palestinos, talvez não muito, mas já houve um caso. Não vira as costas, né? Posso complementar um comentário? É uma pergunta, na verdade. Deixa eu passar o microfone aqui. A gente tem uma nova geração aí, uma galera que não viveu esses tempos. A antiga Casa do Povo, o antigo retiro judaico. E eu queria ouvir como você enxerga, ou alguma experiência, algum relato, essa trama política que se deu nesse momento, que você viveu em relação ao território aqui do bairro. Olha, eu virei gente grande já numa época de muita já na época do auge da Guerra Fria, né? Mas eu tive bastante contato com Abraham Milgram recentemente,
porque ele estava interessado em escrever um livro, uma tese, eu não sei exatamente o que era, sobre o Scherter. E nós acabamos ficando amigos, tal. Ele não fez a biografia, tal, mas ele escreveu um livro que chama... Não, é outro que ele fez, que ele entrevistou muita gente que era do DROR. Que era o movimento sionista, e não dos mais de esquerda, né? Mas eu li aquele livro e eu fiquei muito emocionada, porque apesar de no contexto internacional a gente ter muita divergência, o comportamento deles na prática, os valores humanos, quer dizer, a solidariedade, enfim, essa vida em comum, uma série de coisas que eles tinham em comum conosco, até de uma maneira mais forte, eu diria, né, me comoveu muito. Eu vejo essa coisa hoje de uma maneira diferente. Eu estive, acho que em 93, o Lula organizou, apesar de ele não ser da Internacional Socialista, mas ele organizou aqui em São Paulo uma reunião grande da Internacional Socialista. E eu participei da delegação do PCB que foi nessa reunião. E eu conheci várias pessoas que estavam na delegação de Israel, né? Isso antes dos governos do Bibi e tal, né? Acho que ele não era na época, né? Era o Yitzhak Rabin, né? E O Bibi, muito longo o governo do Bibi, acho que desde 2002. Mas enfim, eu estou falando de uma coisa que aconteceu em 93. 2002, verdade, 2005. Mas enfim, era um governo trabalhista. E eu conversei com toda aquela delegação que veio de Israel. Todos eles eram brasileiros, né? Porque vieram para o Brasil, em Israel tem gente de todo mundo, né? E depois eu fui numa reunião da Internacional Socialista pela Paz no Oriente Médio. E o secretário da Internacional não queria que eu participasse porque eu não era membro da Internacional, né? Quem fez eu participar da reunião foram os israelenses que organizaram a reunião. Quer dizer, eu tive também como observadora numa reunião do Meretz. Dá para a gente conversar direito com esse pessoal, não tem muita diferença, né? Eu acho que aquela época do auge da Guerra Fria tal, não existe mais. Nós estamos num mundo globalizado, a gente tem que pensar de uma maneira diferente, o socialismo tem que ser visto de outra maneira. Quer dizer, a gente só falava no mundo operário. O mundo operário em muitos países acabou. A tecnologia está avançando, nós vamos chegar nesse ponto também, entende? Então, muitas das diferenças que nós tivemos no passado não existem mais. Quando se fala no mundo novo, globalizado, tem muita coisa que eu concordo com o Meretz, com o Partido Trabalhista de Israel, tem setores mais de direita que eu tenho, mas no mundo que nós estamos hoje, a gente tem que começar a pensar em coisas mais amplas, né? Então, eu acho que a gente não pode pensar muito só no passado, tem que preservar os valores humanos, uma série de coisas, mas o mundo mudou. E a gente tem que pensar nesse mundo novo que nós temos. Apesar de toda a miséria, apesar de tudo, isso só vai ser resolvido se as pessoas que ainda preservam valores trabalharem nesse sentido. Estou vendo, o Gabriel tinha perguntado sobre o Bom Retiro, você tem algo a dizer sobre o Bom Retiro? Então, eu falei tudo isso pelo seguinte, o DROR
era lá em cima, perto do jardim, não é? Nós aqui, o Chomer lá embaixo, né? E a gente nem se conversava, nem se conhecia, né? Eu conheci a nossa amiga aqui, que era do DROG, muito depois, né? E a gente convive muito bem. Pois é. Então, por isso que eu falei nisso, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar em conjunto, ver quais são os reais problemas atuais, daqui para frente, claro. E o livro da Zilda? Que? O livro da Zilda aí agora. Ah, o livro da Zilda? Olha, a Zilda organizou uma tese, e as teses, normalmente na USP, elas não têm esse caráter que eu dei aqui, que eu falo de coisas desde o século XIX até agora, né? A Zilda analisou os comunistas judeus no Brasil nos anos 30, no pior momento da repressão, né? Então, é um livro que eu acho interessante. Eu acho que eu tive uma contribuição razoável nesse livro, né? Mas ele não tem, você não faz uma tese na USP falando de uma coisa que vai do século XIX. Mas é muito raro, né? Que vai do século XIX e chega até agora. É um livro que pega um pedaço de uma época e analisa só aquela época. Mas eu acho que aquela análise está bem feita. Qual foi o interesse da Zilda em estudar esse tema? A Zilda esteve presa no DOI-CODE com 2 casais aqui da Casa do Povo, em 75. Posso falar o nome deles, Lugueta? Não precisa. Não precisa. Tá bom. Então, Mantenha a clandestinidade. e a Zilda saiu da cadeia jurando que a tese de livre docência dela seria sobre essa época, embora eles estivessem presos no DOI-CODE em 75, né? Mas ela foi buscar as origens da repressão no Brasil, né? Que começa assim a ser, quer dizer, repressão sempre teve, até porque teve a escravidão. Polícia né? política. Sim. Nunca faltou aqui. Né? Mas eu acho que ela ficou mais organizada no governo do Arthur Bernardes, né? E ela chega ao apogeu, digamos, até a democratização de 45, na época do Estado Novo, né? E aí a Zilda saiu da cadeia jurando que ela ia escrever um livro sobre esse período, né? Estamos quase fechando. Você tem mais alguma colocação que você quer fazer? Eu acho que tem um ponto. E o código? E daí o código? Professora da USP. Eu acho que tem um ponto que nos toca a todos e que é tabu. E esse ponto, por incrível que pareça, junta a esquerda com a direita judaica. Ela é tabu para os dois casos. Tá? Nós aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas nós aqui no Brasil recebemos uma leva enorme de judeus vindo de Israel, fazendo uma aliar às avessas. Muita gente, muita gente. Esse caso é silenciado tanto pela direita como pela esquerda. Rapaport é um escritor judeu aqui. Ele lutou na Brigada Polonesa Judia na Espanha. Na biografia que tem aí no Museu da Imigração, eles falam tudo sobre o Rapaport, menos que ele morou em Israel. O Citrinovich, a família toda dele é uma penca. Eu estudei eles, eu estudei esses judeus israelenses que vieram para cá.
Eu acho que tinha mais de 10, 15, alguma coisa da família Citrinóvis. E todos, e o Citrinóvis é que faz a página da CUNIB dizendo que não teve essa imigração. Então ela é tabu para a esquerda e para a direita. A própria Dinalida, o pai e a mãe dela e ela moraram em Israel muitos anos. E eles não assumem isso. Ela, tipo assim, então, mas é um tabu, porque ninguém quer assumir isso. Nós éramos judeus, inclusive, eu nasci em Israel, nós éramos judeus que não cooptamos com a experiência sionista. E viemos para cá. E aí, assim, ninguém quer saber disso. Nem a direita, nem a esquerda, eles estão de braços dados. Eu vou passar para a Dina. Estou pensando nisso, né? Quer dizer, qual é essa nossa experiência no lugar das histórias que a gente vai contando ou não contando, né? Enfim, deixa eu... É o fake news. Não é um fake news. Ó, eu escrevo sobre isso nesse livro, sobre a minha família. Teve Israel, morando em Israel há vários anos? Vários anos. Vários anos, eu tenho isso. Da tua família, eu tenho na minha casa. Mas ela sabe. Eu tenho documentos da família dela, todos em casa, que todos moraram um monte de anos lá em Israel. Um monte de anos, não. Tá lá, ele tem passaporte israelense, você, teu pai, tua mãe, e teu tio também, vieram todos para cá com passaporte. Meu tio passou um ano conosco aqui, veio visitar a gente. Seu pai veio com passaporte israelense. Veio com passaporte israelense. Agora, você lê o meu livro para ver o que aconteceu. Você pediu para eu tirar teu nome da relação que eu estava apresentando dos EPVs? Não, eu não fiz isso. Você está com dados errados, só isso. Eu vou distribuir, depois eu distribuo Tá bom. para a Lília, aí você distribui os dados para o meu pai. Eu acho que a gente está falando de uma coisa mais ampla e eu gostaria que a gente mantivesse de uma maneira mais ampla, porque eu acho que o nosso desejo e a nossa tentativa é de que a gente faça dessas conversas possibilidades de pensamento, e aí eu acho que é isso, a gente está falando de informação, de dados, etc., a abertura para que a gente possa olhar essas questões. Eu vou responder para ele de maneira mais ampla. Mas eu queria passar para a Miriam, de verdade, que me pediu aqui. Miriam Rubens. Oi, é o seguinte, quem já esteve no Yad Vashem, acredito que muita gente, né? Todo mundo que sobreviveu à guerra, ele não é passível de julgamento. Então, quando acabou a guerra, as pessoas ficaram em campos de pessoas sem pátria, né? Na Alemanha, em vários lugares onde houve o campo dos sobreviventes. E muitos, você vê nas entrevistas dos sobreviventes, e foram para Israel porque havia transporte. O transporte era uma coisa muito complicada, tudo era muito complicado. Se uma pessoa esteve em Israel, mas não estava identificado, não é que ele fez Yeridá. Eu acho que tem que ter uma visão mais ampla do sobrevivente da guerra. Não é que a pessoa ficou lá, não gostou, não quis ser sionista, não é nada disso. A experiência de vida de quem passou a guerra e teve um transporte para Israel. Em Israel conseguiu se estabilizar emocionalmente, ou casaram, resolveram que não se davam bem no kibbutz, as cidades eram novas. Não é um antisionismo isso. Então eu acho que tem que ter uma visão mais ampla. Gente, eu vou pedir desculpa aqui, inclusive assim, eu acho que a gente não vai conseguir se alongar, até porque a gente está finalizando e eu estou vendo gente que está precisando fechar aqui. De qualquer jeito, não vou passar para a Dina. De qualquer jeito, enfim, acho que a gente fez uma conversa importante, o Samuel apresentou o trabalho dele, acho que foi uma conversa bem marcante para todos nós no Círculo, e eu acho que essa possibilidade da gente continuar a estudar e seguir pensando está dada, e está dada, e acho que você deu uma contribuição importante esse ano em relação a isso, Samuel. Você fez esse Círculo sobre isso, porque vejo que sim, você acha que é um tema muito relevante, talvez seja e precise desse lugar. Então peço desculpas, enfim, que a gente,
discussão precisa fechar e eu passo para a Dina fechar, tá bom? Olha, outra coisa que eu não falei aqui, quem foi responsável pela criação do Estado de Israel, quando foi votado na ONU, foi votada na ONU a partilha da Palestina, foi Andrei Gromyko, que era o embaixador soviético na ONU. Naquele momento, eu acho que Stalin queria meter uma cunha nos países colonialistas da região, que eram os franceses e os britânicos, né? E houve um momento em que muitos comunistas foram para Israel achando que Israel seria um país socialista, né? Talvez não no modelo soviético, tal, mas que seria um país socialista, né? E não aconteceu isso. A partir de 51, quando o Konrad Adenauer dá as indenizações para os judeus, e começam a marchar com um mundo altamente, como é que se diz, polarizado, ao lado dos Estados Unidos, né? Isso fica mais claro com a Guerra do Sinai, depois de 67. E meu pai, eles convidavam os comunistas para ir para Israel para aumentar o número de partidos socialistas em Israel. E isso não aconteceu, né? Por várias razões que eu posso discutir aí, posso discutir até amanhã. Israel era um país inviável economicamente, o Plano Marshall ajudou os países da Europa Ocidental a crescer, a União Soviética foi totalmente destruída materialmente, em termos de pessoas, tudo. Eles fizeram a partilha, mas não tinham condições de ajudar. Você tem que olhar tudo o que aconteceu. Meu pai foi porque convidaram os comunistas para ir para lá, nunca foi sionista. Quando ele percebeu que aquilo não era o que ele queria, ele resolveu sair. Por que outras pessoas fizeram isso, eu não sei por que a tua família saiu. Eu sei. A gente está finalizando, queria agradecer. Gente, o livro da Dina, Um Tijolo para uma Construção Grandiosa, está à venda, a gente tem na banca da Edra, exemplares para quem quiser levar o livro para casa hoje também, comprar aqui na banca da Edra. É uma publicação da Fundação Astrogildo Pereira. Então, enfim, acho que vale a pena a gente estudar mais, prestigiar, se aprofundar nesse assunto, que eu acho que, como diz o Ricardo, é uma lacuna. Eu acho que a gente, no lugar, né, de setores progressistas, etc., minimamente a gente ampliar o nosso repertório dessa participação alimenta pensamento sobre a forte luta presente. Acho que o Nathaniel falou bonito. Acho que a gente tem que se orgulhar do quanto nos últimos anos os grupos foram se organizando para não ficarem silenciados, nem colocados num lugar que eles não querem estar durante essa nova onda conservadora que a gente vem enfrentando. E estamos aí, em janeiro, voltaremos com o círculo. Obrigada, Dina.